Capital imperial. Mesmo Roel teve que tomar um momento antes que ocorreu a ele o que significava, e sua expressão ficou sombria. Antônio se referia ao lugar como o capital imperial ou não porque não tinham nomes, não era de fato nenhum outro senão Ciaus, mas isso não se referia à atual capital do Império Austini, mas o coração do Império Colossal há 1000 anos atrás. Capital imperial Ciaus foi um milagre criado quando a civilização humana estava em seu pico. Era muito maior do que a maior cidade humana atualmente existente, em termos de massa e população. Permaneceu o símbolo da prosperidade humana no continente Cia por milhares de anos. No entanto, esta grande cidade que tinha intemperado muitas tempestades de repente colapsou há 1000 anos devido ao cataclismo do espírito da capital. Mas não foi por isso que Roel ficou horrorizado. Como o coração do Império de Austini, a capital imperial era muito mais importante do que as outras cidades, e foi por isso que os exércitos mais fortes estavam todos estacionados lá. O cataclismo do espírito da capital não tinha apenas trazido sobre a queda do grande império, mas a depravação do seu povo também. Mais de metade dos transcendentes residentes na capital imperial foram afetados quando a depravação do Salvador começou a se espalhar durante o desastre. Alguns foram capazes de escapar por força de toda a sua determinação, mas a maioria sucumbiu à loucura e se tornou monstros. De acordo com registros históricos, a guerra se enfureceu incessantemente na capital imperial após o cataclismo do espírito da capital. Soldados que uma vez lutaram sob a mesma bandeira imperial massacraram uns aos outros. Os Falens mataram sem discriminação, forçando aqueles que ainda mantiveram uma mancha de clareza para decapitá-los com lágrimas em seus olhos. Apesar de seus melhores esforços, eles não poderiam mudar o resultado. Os indivíduos eram impotentes antes das maiores ondas de mudança. Cada vez mais pessoas sucumbiram à depravação do Salvador, e os Falens das cidades circundantes começaram a convergir n. O que você vai fazer se você perceber que não tem muito tempo para viver? Esta tinha sido uma questão comum em muitos testes psicológicos na vida anterior de Roel, mas ele pensou que era um exercício sem sentido. Era impossível dar uma resposta significativa a tal pergunta sem sentir a incrustação da morte. Os humanos tenderam a perceber apenas o que mais estimavam quando seu tempo era limitado. Antônio teve sua resposta a esta pergunta: vá Astrid. Ele queria colocar seu melhor olhar para Astrid enquanto se preparava para a próxima batalha decisiva com ela. Quanto a Roel, sua decisão era passar algum tempo com a Alicia inconsciente. Então, ele saiu da sala e encontrou-se num corredor iluminado. Por um breve momento, ele hesitou antes de ir para a esquerda ou para a direita, mas rapidamente notou a mana de Alicia da esquerda. Eu levo você lá. Este lugar pode ficar um pouco confuso, disse Antônio. Obrigado. Roel acenava e seguia Antônio. Como Roel fez seu caminho através do quartel, ele notou que todos os soldados estavam correndo para Irã, com ruídos a ser ouvido em todos os lugares. Muitos funcionários feridos estavam sendo transportados em salas semelhantes ao que Roel estava anteriormente descansando para passar por tratamento de emergência. Esses são, e Roel olhou a aura negra fraca nos corpos dos soldados feridos com olhos estreitos. Esses são os soldados que foram emboscados pelos Falens enquanto tentavam resgatar os batedores. Foram apanhados despreparados, se não teríamos mais sobreviventes. Como está o seu estado mental? São severamente afetados? Fortunatelli, estes Falens são diferentes dos monstros que atacaram Brownie há 400 anos. Eles são poderosos, mas nossos soldados não descerão imediatamente em loucura ao entrar em contato com eles. Mesmo assim, eles ainda eram infligidos com vestígios da mana do Salvador, explicou Antônio. Eu vejo. Roel acenava. Em um estado testemunha que retrata a tragédia de Brownie há 400 anos, Roel encontrou figuras pretas e soldados blindados. Embora esses monstros não fossem tão poderosos quanto as elites do Império de Austini, sua capacidade de espalhar a loucura do Salvador era assustadora. Apenas entrar em contato com eles foi suficiente para erodir a sanidade. A única maneira de lidar com eles com segurança era recorrer a ataques de longo alcance. Esses foram os piores inimigos a enfrentar. O poder veio a um preço, no entanto, como sua poderosa capacidade de espalhar a loucura veio à custa de sua proeza defensiva.
Em contraste, os Falens do antigo Império Austini desceram outro caminho evolutivo. Seu poder estava focado em fortalecer seu corpo e aumentar sua proeza de combate, embora isso reduziu severamente sua capacidade de espalhar a loucura. Eu diria que esses Falens são mais fáceis de lidar do que os números pretos e soldados blindados, comentou Roel. Sim, podemos pelo menos reunir as nossas forças para os afastar. Se os nossos inimigos fossem as figuras pretas e os soldados blindados negros, a nossa moral teria diminuído. Antônio abordou como ele se lembrava da época difícil que tinha passado por 400 anos atrás. Mas provavelmente sofreremos muito mais baixas contra tais oponentes. Nós definitivamente vamos, Roel respondeu com um coração pesado como ele pensou sobre a batalha difícil que eles teriam que lutar em breve. Antônio finalmente parou antes de uma porta e disse, Valícia está lá. Ela deve acordar em breve. Sabendo que ele deveria conceder aos dois jovens alguma privacidade, Antônio tirou sua licença. Roel hesitou em frente à porta antes de finalmente entrar. Roel tinha sido varrido pela beleza de Alicia de seu primeiro encontro, mas ele provavelmente nunca esperava que ele ainda seria tão vulnerável à sua aparência devastadora mesmo depois de tantos anos. Foi assim que Alicia Tonin era viciante. Olhando para a mulher de cabelos prateados e sentindo sua pulsação de mana, Roel tomou uma respiração profunda, e fez com que ele se sentisse muito mais leve, tanto física como espiritualmente. A segurança de Alicia veio como uma consolação para ele, não importa quão cansado ele estava sentindo. Ao mesmo tempo, herdou uma parte dos poderes da deusa mãe, então sua mana era antitética para o Salvador. Sua presença manteve a mana na sala prístina, ao contrário da mana turba lá fora. Roel lentamente subiu para Alicia. Ela já era adulta, mas o seu quadro permaneceu petite. Seu cabelo de prata encascata suavemente até sua cintura, complementando sua pele justa. Seus lábios de cereja deslizaram sob a luz, tentador para esgueirar um gosto deles. Seu pequeno peito se moveu ritmicamente em um ritmo calmante. Olhando para ela, Roel não poderia ajudar, mas pensar que tinha sido um longo tempo desde que ele prestou muita atenção ao seu assento de dormir. Além da noite em que haviam passado dentro do corpo de Schoenfog, havia sido muito tempo desde que os dois compartilhavam uma cama. As mudanças sutis à aparência de Alicia trouxeram um sentimento misterioso de curiosidade que gerou Roel. Ele só foi capaz de sair de seu transe quando seus olhos finalmente se abriram. Senhor irmão? Sim, sou eu. Os olhos de Alicia foram da Zed, parecendo um gatinho meio acordado que não poderia distinguir entre seu sonho e realidade. No entanto, como ela ouviu a resposta de Roel, seus olhos lentamente se alargavam com clareza. O que há de errado, Alicia? Eu incomodei-te? Não, senhor irmão. Isto é, e Alicia disparou de pé e agarrou a mão de Roel, enquanto ela escaneou seus arredores com olhos preocupados. Roel lembrou-se tardiamente das circunstâncias em que Alicia havia desmaiado, então ele a consolou com um sorriso, dizendo, você pode colocar sua mente à vontade, Alicia. A batalha acabou. Ele agarrou a mão de Alicia e pacientemente contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Alicia foi aliviada por saber que Caroline tinha desistido do plano final. Ela saltou para o abraço de Roel e disse, obrigado, senhor irmão. O que você está dizendo? Não é certo para mim protegê-lo? Você não precisa me agradecer. Devo compensar o senhor irmão de outras formas, então. Outras maneiras? Roel piscava em confusão. Alice olhou para Roel com um sorriso michievoso e bochechas corantes, como ela se inclinava em seu peito e murmurou, você salvou minha vida, senhor irmão, então é apenas certo para mim pagar-lhe com o meu. Pague-me com o seu. Ah! Roel desconfortavelmente virou a cabeça e suavemente bateu a cabeça de Alicia com sua fivela. O que você está pensando? Só recuperaste a consciência. Senhor irmão deve saber melhor do que ninguém o que estou pensando. Você ainda não recuperou. Eu só desmaiei devido ao ataque de alma de ancestor Caroline. Não tem efeitos no meu corpo físico. Isso ainda não vai fazer. Roel suspirou enquanto ele segurava o corpo esguichando de Alicia para baixo.
Ele olhou para ela com uma expressão sombria e disse: Valícia, eu estava apenas a meio das minhas palavras. Mesmo que tenhamos resolvido o assunto com Ancestor Caroline, ainda há um problema maior à mão. Você não pode senti-lo ainda devido à sua mana limpando esta sala. Mantenha a tua mana de volta por um momento. Eu não consigo senti-lo? A Alicia estava confusa. Momentos mais tarde, seus olhos rubis se alardearam, quando sua mana começou a flutuar intensamente. Senhor irmão, essa aura. É o Falens? Se só isso fosse o caso, Roel respondeu amargamente. O Salvador acordou. Além disso, alguém transportou a capital imperial do Império Austine para Tark Prairie, causando uma corrupção generalizada da mana da fronteira oriental. Além disso, há centenas de milhares de Falens a roam em Tark Prairie no momento. Como isso poderia ser? E a Alicia era idiota. As centenas de milhares de Falens foram formidáveis, mas a humanidade encontraria uma maneira de lidar com eles dado tempo suficiente. No entanto, o mesmo não poderia ser dito sobre a corrupção humana. Os transcendentes eram humanos cujos corpos tinham mutado da assimilação da mana. Quanto mais forte era um transcendente, maior era sua dependência de mana. Por exemplo, Caroline precisava de uma enorme quantidade de mana apenas para se sustentar no abismo, e sua incapacidade de fazê-lo forçou-a a entrar em um estado pseudo-morte para que ela pudesse sobreviver. A maioria dos soldados não exigiria tanto mana como Caroline, mas quanto mais lutavam, mais mana precisava para reabastecer sua energia. Isso significaria tomar a loucura do Salvador, até que eles eventualmente se tornaram Falens. Eu falei com o diretor Antônio mais cedo. Com base na inteligência do Exército Unido, teremos que tomar uma decisão em breve. Que decisão? Nós poderíamos puxar nossa linha de defesa de volta da fronteira oriental, ou ficar em nosso solo e fazer o nosso melhor para limpar a mana corrompida, disse Roel. Alicia caiu em silêncio. Defender obstinamente a fronteira oriental era um movimento insensato. Por mais que pudessem tentar limpar a mana corrompida, era impossível manter os 3 milhões de soldados na fronteira oriental livres da loucura do Salvador. Alguns foram obrigados a cair em depravação como o tempo passou. Mas retirar-se da fronteira oriental poderia mais mergulhar a humanidade em perigo. A humanidade passou 1000 anos construindo fortalezas na fronteira oriental. Com a recente invasão, ele já havia se separado dos desvios 5 vezes agora. Desistir desta linha de defesa colocaria a humanidade em uma desvantagem crítica, para não mencionar que não havia terreno estratégico entre o mundo humano e a fronteira oriental para que eles explorassem. Havia um risco que eles poderiam ser eliminados se os inimigos pegassem com eles, já que não havia mais nenhum lugar que pudessem formar uma linha de defesa resistente e recuperar seus pés. Além disso, os desvios poderiam explorar este lapso em defesa para entrar no mundo humano e causar destruição como nunca antes. Acima de tudo, a loucura do Salvador não iria simplesmente parar lá. A mana corrompida continuaria a espalhar-se, até que o mundo humano caiu no mesmo estado da fronteira oriental. Até então, a humanidade seria impotente para se defender ou lançar um contra-ataque. Com um coração pesado, Roel olhou para Alicia e fez a pergunta mais urgente em sua mente. Alicia, você sabe quando a deusa mãe vai acordar totalmente? Não tenho certeza sobre o momento exato, mas é improvável que o Senhor Mãe acorde em breve, respondeu Alicia. Eu vejo, e Roel suspirou. Ele foi forçado a confrontar uma verdade, ele pode nunca ser capaz de encontrar a deusa Mãe novamente. A humanidade estava a ser encurralada. Uma possibilidade era que a humanidade parasse por tempo até o despertar da deusa mãe, mas não havia garantia de que a deusa mãe salvaria a humanidade, ou que a humanidade sobreviveria até aquele dia. Com a profecia do juízo final, parecia que tomar uma postura passiva só levaria a humanidade à obliteração. Assim, Roel foi mais inclinado a tomar a iniciativa para fazer uma última posição contra o inimigo. Alicia, há algo que eu gostaria de incomodar com você. Você pode me trazer para o altar de Sia? Eu posso fazer isso, mas o que você pretende fazer? Alicia perguntou. Roel olhou para ela com olhos calmos, mas determinados como ele respondeu, eu vou despertar as 6 calamidades. Roel costumava ver as 6 calamidades com animosidade. Ele até os temia por um período de tempo,
quando ele ainda não era forte o suficiente para se defender deles. Essas existências eram um terror para a humanidade, afinal. Tendo vivido na era digital, Roel sabia que havia todo tipo de maravilhas no mundo. No entanto, ainda era normal temer existências sobrenaturais além do entendimento. As 6 calamidades eram seres enigmáticos que controlavam o poder de destruir civilizações. Era normal temê-los. Durante muito tempo, ele tinha se esforçado para destruí-los para que eles se tornassem uma ameaça para a humanidade no futuro, mas ele tinha escolhido para reavivá-los hoje. Alicia ficou chocada e confusa para ouvir essas palavras, pois não havia mais ninguém que o entendesse mais no mundo. A pontuação favorável de Roel para as 6 calamidades estava nos negativos, e ele tinha até mesmo pessoalmente caçado alguns deles para baixo. Além disso, revisar as 6 calamidades foi um tabu da perspectiva da humanidade. Até hoje, os soldados da teocracia de São Mesita ainda abrigaram traumas em direção a Fogsholdin. A população comum também viu as 6 calamidades como animais ragem que tinham que ser curvados a todos os custos. A decisão de Roel de reanimá-los poderia arriscar aliená-lo de seus aliados. Alicia olhou para Roel com olhos hesitantes como ela perguntou: "O senhor irmão, você tem certeza disso? Você trouxe de volta Tark Stronghold e concluiu o incidente sem muitas baixas, mas a hostilidade da humanidade para com as 6 calamidades não mudou no mínimo." Indevido. A humanidade ainda teme e aborrece as 6 calamidades, acordou Roel. Não vai reviver as 6 calamidades trazer e mais influências, então? Eu sei, Alicia, Roel respondeu com um suspiro demitido, mas não houve nenhuma hesitação em seus olhos. A maioria no Exército Unido vê as 6 calamidades na mesma luz que os adoradores do Salvador, e seria impossível mudar seu ponto de vista a curto prazo, mas não temos escolha. Muitos se oporão à minha decisão, mas precisamos de poder para combater o Salvador agora, não importa de onde seja. Alicia caiu em silêncio. Reviver os 6 calamidades foi uma pílula venenosa para a humanidade. Pode dar à humanidade a força necessária para superar esta crise, mas também expandiria a influência da deusa mãe. Alicia não fazia ideia de como a Madre Deusa via Roel e a humanidade, e foi por isso que ela estava preocupada com isso. No entanto, Roel teve uma tomada diferente. O continente Cia permaneceu estável em grande parte devido ao equilíbrio do poder entre o Salvador e a deusa mãe. Nem os Falens nem os 6 calamidades tinham crescido muito poderosos a qualquer momento do tempo, permitindo que a humanidade tomasse o palco da frente. No entanto, o equilíbrio estava sendo quebrado devido ao despertar do Salvador. Uma vez que a humanidade era incapaz de lidar com esta situação, a resposta natural era reforçar as forças da deusa mãe para forçar um equilíbrio. Roel não tinha ideia se a deusa mãe se voltaria contra a humanidade ao acordar, e ele não tinha o luxo de considerar isso. A situação foi clara para ele. Não havia futuro para a humanidade se não pudesse manter seu terreno na fronteira oriental. Qual é o ponto de considerar o longo prazo quando não podemos sequer sobreviver à crise antes de nós? E a Caroline e os outros? Alicia perguntou com preocupação. O Roel não respondeu a essa pergunta. Caroline havia caçado Alicia para enfraquecer a deusa mãe tanto quanto possível, mas Roel estava indo contra sua vontade aqui, revivendo as 6 calamidades. Era provável que ela se opusesse a isso. O Roel achou que tinha de lhe explicar pessoalmente as coisas. Alicia, você será capaz de controlar as 6 calamidades revividas? Eu tenho a maior autoridade sobre as 6 calamidades. Eles serão obedientes a mim na ausência do Senhor Mãe. No entanto, vou precisar de algum tempo para preparar a viagem para o altar. Tudo bem, Roel respondeu com um aceno. Ele levou a sua licença para ir em direção a Caroline. Caroline Ascart, o primeiro matriarca da casa Ascart, não estava muito bem. Graças à intervenção de Paulo, ela tinha chegado a uma resolução pacífica com Roel e até mesmo se formou a partir de 1000 anos de solteira, mas os danos que ela tinha acumulado ao longo de 1000 anos no abismo provaram ser complicados de lidar. Ela tinha entrado em um estado de pseudo-morte no abismo, mas isso só ajudou a preservar sua condição tanto quanto possível. As lesões que ela tinha sofrido de seus confrontos com o Salvador ainda permaneceram, e o dano à armadura sagrada expôs a loucura do Salvador.
Para piorar as coisas, a recente corrupção da mana envolvente impediu sua recuperação. O que isso significa? Roel virou-se para Paulo, esperando que este último chegaria ao ponto. No entanto, Caroline, que tinha todos os tipos de ferramentas mágicas penduradas de ela, de repente abriu seus olhos e disse: "Bele significa que eu não estou em nenhuma condição para participar da próxima batalha. Peço desculpa por interromper o vosso descanso, senhor ancestor. Não de todo. Eu não posso dormir sob tais circunstâncias", Caroline WRYLY respondeu. Paul balançou a cabeça, e Roel eavou um suspiro. Caroline Ascart foi o adversário mais forte que Roel tinha lutado até o momento. Ela teria sido um grande trunfo para a humanidade na batalha contra o Salvador. Era uma pena que ela tinha escapado do abismo tarde demais, então a influência do Salvador sobre ela era muito severa. Ela olhou Sam agora, mas isso foi devido à sua força de vontade incrivelmente forte suprimindo a loucura do Salvador. Ela ainda poderia exercer autocontrole sob circunstâncias normais, mas havia um alto risco de ela se perder se ela entrou em batalha. Tomar sua batalha anterior com Roel, por exemplo, ela provavelmente teria lutado para sua morte se Paulo não tivesse aparecido. Agora que a mana do Salvador tinha corrompido os arredores, sua condição só pioraria se ela marchasse para a batalha. Ela pode até se transformar em um Fallen como resultado. Em outras palavras, ela era uma bomba estável que poderia explodir na humanidade se a permitissem para o campo de batalha. Apenas o pensamento de que ele poderia ter que enfrentar Caroline como um Fallen era suficiente para enviar Shuders para baixo sua coluna. "Minha condição não é tão ruim quanto você faz com que seja", disse Caroline indignada. "Eu ainda posso." "Não seja tolo, senhor ancestor. Você deve descansar", Roel interjetou. Ele cuidadosamente construiu suas palavras e retransmitiu a intenção por trás de sua visita, mas para sua surpresa, Caroline não reagiu fortemente ao aprender que ele pretendia reviver as 6 calamidades para lidar com o Salvador. "Senhor ancestral, você está bem com isso?" Roel perguntou. "Que outras opções temos?" Caroline respondeu em demissão, obviamente insuportável sobre a ideia. Enquanto a deusa mãe e o Salvador eram nemeses, isso não significava que a deusa mãe estava do lado da humanidade. Caroline estava disposta a aceitar a decisão de Roel porque ela não achava que eles estavam realmente ajudando a mãe Deus aqui, ou Roel estava simplesmente emprestando sua força para lidar com uma crise imediata. Claro, Roel não era tolo o suficiente para também expressar suas esperanças em relação à deusa mãe. Em qualquer caso, foi um alívio que ele tinha garantido a aprovação de Caroline. Ele não esperava que as coisas fossem tão suavemente. "Na verdade, temos algumas conjecturas sobre os acontecimentos recentes sobre o Salvador", disse Caroline de repente. "Conjecturas?" Roel perguntou. "O Salvador e suas quedas estão causando uma enorme emoção, mas eu não acho que ele já despertou completamente ainda." Roel foi levado de volta por sua conjectura. Caroline e Paul continuaram a compartilhar o que tinham discutido. Caroline já tinha notado que algo foi amiss 2 noites atrás, quando a loucura do Salvador corrompeu a fronteira oriental. Quando ela deixou o abismo, ela fez uma estimativa de quando o Salvador provavelmente despertaria, e sua conclusão era que seria meio ano depois. "Não espero que minha estimativa esteja no ponto, mas estou confiante de que só estaria fora da marca no máximo 1 mês ou mais. Foi por isso que me apressei a executar o plano final logo depois de escapar do Ais", disse Caroline. Roel lentamente se desconfiou como as dúvidas surgiram em sua mente. Ele sentiu uma sensação de incongruência depois de ouvir as palavras de Antônio, embora ele não pudesse colocar o dedo nele. Foi só depois de ouvir a conjectura de Caroline que ele finalmente entendeu o que era. O retorno do Salvador não é um pouco desleixado demais? Admitentemente, qualquer soldado na fronteira oriental o teria refutado, como a corrupção humana e 1 milhão Falens da capital imperial eram suficientes para encurralar o exército unido. No entanto, tanto os Falens quanto a corrupção humana, estritamente falando, não vieram diretamente do próprio Salvador. Foram apenas os restos da crise há 1000 anos. Além disso, Roel tinha encontrado o verdadeiro Salvador em pessoa e até mesmo lutou contra ele. Por isso ele poderia dizer com confiança que não havia necessidade do Salvador recorrer a tais esquemas se ele tivesse totalmente despertado.
Ele poderia ter apenas obliterado a humanidade com uma onda de sua mão. No entanto, o Salvador não tinha mostrado seu rosto até agora, e a corrupção humana permaneceu confinada à fronteira oriental. Mas por que o Salvador está fazendo um movimento quando ele não está totalmente acordado? Eu também não tenho certeza. Pode ser sua maneira de impedir que a menina de destruir mais ovos da besta Deus, ou talvez, ele procura destruir a humanidade antes que a deusa mãe acorde. Independentemente disso, esta é uma oportunidade para nós. Uma oportunidade para nós? Sim, é uma oportunidade para absorver o poder dentro do Scepter e completar o plano final. Esta é a nossa oportunidade de criar um novo Deus, disse Caroline. Roel ficou sem palavras. Nosso plano foi frustrado pelo cataclismo do espírito da capital, mas isso não significa necessariamente que falhamos ainda. Foi apenas temporariamente interrompido. Afinal, eu ainda estava por perto. Senhor Ancestral, fez alguma coisa? A maior parte do meu tempo no abismo foi gasto em um estado de pseudo-morte, mas eu ainda acordaria a cada 100 anos para manter o Scepter de Sia. Eu sabia que poderia se tornar um as para a humanidade no futuro. Espere um momento, você está dizendo que... Sim, o Scepter de Sia ainda estava intacto quando deixei o abismo. Acumulou mais do que suficiente mana há mais de 1000 anos para nascer uma criança divina. O coração de Roel pulou uma batida quando ouviu as palavras de Caroline. Se Scepter estivesse realmente intacto, isso significaria que eles poderiam potencialmente obter uma parte significativa do poder do Salvador. Mas, Senhor Ancestor, você mencionou anteriormente que você era incapaz de absorver grande parte da mana do Salvador, por isso você concluiu que a criança divina precisava ter os poderes dos Ackermans e dos Asgards. Eu disse isso, mas você pode ter uma chance. Uma oportunidade? O que faz você dizer isso? Roel perguntou. Sion, respondeu Caroline. Roel reduziu os olhos, já que imediatamente entendeu o que Caroline estava dirigindo. Sion era tecnicamente um poder classificado acima dos poderes do Salvador, o que teoricamente significava que ele deveria ser capaz de tomar a mana do Salvador e absorver tudo dentro do Scepter. É apenas uma conjectura neste momento, e eu não acho que as coisas vão continuar assim sem problemas também. Ainda assim, vale a pena tentar, disse Caroline. Eu acho que sua conjectura também é plausível, Roel concordou. Mas teremos que nos mover rapidamente. Outra pessoa está atrás do Scepter também. Você está falando sobre o Imperador Lucas? Isso é certo. Caroline e Paul trocaram os olhares neste ponto antes que o primeiro acrescentou: o Lucas Ackerman tem desaparecido há algum tempo. Roel Fronet como uma figura borrada surgiu em sua mente. Lucas Ackerman, que era um nome que Roel tinha ouvido muitas vezes. Desde há muito tempo, o Imperador Lucas o via como um olhar e proibiu Lilian de interagir com ele. Foi apenas depois que Lilian se mudou para a fronteira oriental e construiu sua própria força militar que ela finalmente foi libertada de sua influência. Neste ponto de viragem crítico, que determinaria o destino da humanidade, o Imperador Lucas mais uma vez surgiu como o tropeço de Roel, enquanto competiu com ele sobre o Scepter de Sia. Ao contrário de Roel, o Imperador Lucas, apesar de ser o governante do maior país humano, não estava do lado da humanidade. Ele tinha mostrado através de sua parceria com os Falens que ele iria abaixar, no entanto baixo ele precisava ir para alcançar longevidade e poder inigualável. Alguém tão egoísta como ele nunca usaria seus poderes por causa de outras pessoas. Lucas só tem um objetivo, e isso é tornar-se um deus. Mas mesmo que ele tenha sucesso, ele não se levantará em nome da humanidade para se opor ao Salvador. Se ele obter o poder dentro do Scepter, ele vai soletrar o fim do plano final, explicou Paul. Em outras palavras, temos que nos livrar dele primeiro, concluiu Roel. No entanto, Lucas tem os meios para absorver o poder dentro do Scepter? Isso não deve ser fácil de puxar, já que Lucas não é um Fallen. Lucas deve ter conhecido sobre as dificuldades envolvidas em absorver a mana do Salvador, tendo peneirado através das memórias de Paulo como Charles Ackerman. Ele teria conhecido que seu poder como Ackerman não era suficiente. Ele precisava de uma vantagem, como a ciaficação de Roel.
Esta borda poderia ter sido seus laços estreitos com o Salvador, mas Lucas não poderia ser um Follen, como ele não poderia ter escondido a aura conspícua dos Falens quando ele estava muitas vezes no Limelit. Isso significava que ele não poderia capitalizar nesta borda. Por este trem de pensamento, Lucas não seria capaz de absorver grande parte do poder dentro do Scepter. No entanto, Paulo teve uma resposta inesperada a essa questão. Lucas não é realmente um Follen, mas eu suspeito que ele tem uma marca Follen. Uma marca Follen? O que é isso? Uma marca Follen é um resultado da pesquisa de tabu realizada na segunda Epos, a era quando os adoradores do Salvador correram amok. Envolve um ritual que permite que um indivíduo obtenha os poderes do Salvador sem cair na depravação. No entanto, essa pesquisa terminou em fracasso, explicou Paul. Caroline também elaborou sobre a história com um sapo. A humanidade não temia o Salvador muito antes do cataclismo do espírito do segundo Epos da capital. Alguns até o viram como um poder a ser aproveitado, e os Akermans estavam extremamente interessados em explorar essa possibilidade. Enquanto a parceria entre os Akermans e os Ardis trouxe prosperidade ao Império de Austini, ao longo do tempo, os Akermans começaram a temer o poder de Ardis, especialmente o imperador de cada geração. A tradição de Akermans de sobrevivência do mais adequado o moderou os sucessores para o futuro, mas também os tornou altamente céticos e desconfiados. Em primeiro lugar, era normal para um governante temer potenciais ameaças ao seu governo, especialmente quando o império tinha parado de se expandir. Isso levou à busca do poder dos Akerman, mas quanto mais desejavam poder, mais eles espiralaram o buraco do coelho. Eles até procuravam fazer parceria e explorar o Salvador. Essa foi a razão pela qual eles tomaram um banco de trás quando os adoradores do Salvador atacaram os Ardis. O seu ceticismo absurdo custou a vida de muitos de nossos irmãos, e acabou por culminar em agitação por todo o Império. Como totalmente tolo, você não acha? Caroline Spath. Na verdade, é tolo, Paul consolou Caroline ao admitir os erros de seus antecessores. Qual é o uso de uma marca Follen, e por que falhou? Roel arrastou o tópico de volta na pista. Follen Brand foi um dos produtos decorrentes da busca do poder dos Akermans. Pense nisso como um passe que concede uma identidade de um Follen e o direito de tocar nos poderes do Salvador. No entanto, ele tem a desvantagem de afetar o estado mental, e é por isso que suspeito que Lucas tenha desmoronado nessa pesquisa. Estado mental? Como assim? Faz com que o usuário perca suas emoções. Roel estreitou seus olhos, como imediatamente entendeu de onde Paulo vinha. Ele nunca tinha conhecido o imperador Lucas pessoalmente, mas ele tinha ouvido muito sobre ele através de Lilian e outros canais. Em particular, a Igreja da Deusa Gênesis tinha um perfil abrangente dele. Foi muitas vezes dito que a pessoa que conhecia um dos melhores era o inimigo, e este ditado era verdadeiro no campo da inteligência militar. No registro de Lucas, houve um parágrafo descrevendo seus traços e deduções relevantes que deixou uma forte impressão em Roel. Lucas nunca tinha exibido emoções fortes em ambientes públicos, então a igreja deduziu que ele tinha usado um feitiço para manter suas emoções em controle. A partir da aparência dele agora, isso não era um feitiço, mas o efeito lateral de um feitiço. Perder as emoções não é tão ruim quanto descer à loucura, mas uma pessoa que é excessivamente racional e inempática também deve ser temida. Não é uma coisa boa para o governante Akerman. As desvantagens superam os benefícios, disse Paul enquanto balançava a cabeça. Ele tinha uma opinião baixa da marca Follen, e Roel concordou. Ao contrário de um general, o que era mais importante para um imperador era sua capacidade de governar em vez de sua proeza marcial. Um imperador que tinha perdido suas emoções lutaria para se sentir preocupado com seu povo, resultando em uma fenda entre ele e seu povo. E isso estava realmente acontecendo no Império Austini no momento. Roel nunca poderia entender por que Lucas Akerman, apesar de ser o imperador, tinha ido por décadas sem uma criança. Os Ascartes tinham estado em uma posição semelhante, então ele entendia o quão precária era uma posição. A maioria dos nobres nessa posição faria tudo o que podiam para suportar descendência, seja através do casamento ou assuntos extramaritais. No entanto, Lucas não pagou nenhuma atenção a ele apesar das enormes repercussões se algo aconteceu com ele.
Na verdade, foi apenas devido à imensa pressão que ele enfrentou dos nobres que ele começou a ter filhos. Olhando para trás, Lucas pode ter evitado ter filhos para garantir que não havia ameaças à sua posição dominante. Mesmo se os nobres se opunham a ele, hesitariam em tomar qualquer ação, já que ninguém poderia tomar o seu lugar. Sua posição foi cimentada pela teoria da sangue pura. Mas não podia ter mantido essa posição por muito tempo. O império estava fragmentando em inúmeras facções desde o aparecimento de novos membros da família imperial há 30 anos. Lucas foi incapaz de ter alguns auxiliares próximos devido à sua incapacidade de sentir emoções, então foi difícil para ele manter seu monopólio sobre o poder. Dito isto, a influência que ele tinha acumulado ao longo de décadas de domínio ainda era um obstáculo alto para superar. Com isso, Roel finalmente entendeu a razão por trás do caos do Império Austini. Não sei qual é o plano exato de Lucas, mas devemos continuar com a noção de que ele encontrou uma maneira de absorver o poder dentro do Scepter. Ele planeja isso por muito tempo agora, então precisamos agir rapidamente, disse Paul. Interferir na política de um país é tabu, mas não temos outra escolha, disse Roel. Ele levantou-se lentamente e disse: O principal Antônio e eu entraremos em contato com o Exército Unido para mobilizar todas as forças que temos à mão para atacar Lucas. Enquanto isso, no centro de comando mais frontal do Império Austini, Lilian Ackerman também havia chegado à decisão de atacar Lucas. Ela olhou para a fortaleza nas planícies distantes com um sapo, enquanto seus comandantes do exército estavam esperando por ela em uma tenda não muito longe. Metade do mês passou desde que caiu com Lucas Ackerman. Havia um fluxo constante de pessoas que escapavam dessa fortaleza entretanto, fornecendo ao seu exército uma nova inteligência. O Exército Unido também tinha enviado reforços na esperança de uma rápida resolução deste conflito interno. 2 exércitos de reforço foram estacionados ao lado do acampamento de Lilian, um da Teocracia de São Mesite, e um da Confederação Rosa Merchant. O exército da Teocracia de São Mesite foi liderado por Nora Sheklid, o sucessor da Igreja da Deusa Gênesis. Eles estavam persuadindo tropas de guarnição inimiga para se render, enquanto os tranquilizava que aqueles que haviam se entregado não seriam perseguidos. O exército da Confederação Rosa Merchant foi liderado por Charlotte Sorofia. Ela, também, estava persuadindo as tropas de guarnição inimiga a se render, mas sua escolha de arma não era fé, mas dinheiro. Por exemplo, ela tinha oferecido uma recompensa de 100.000 moedas de ouro para quem abriu os portões da cidade da fortaleza. Como a religião era influente no continente Cia, o poder do dinheiro também era extraordinário. Pouco depois de Charlotte começar a colocar recompensas, o número de desertores inimigos diminuiu significativamente. Claramente, eles tinham pensado em coisas e decidiram unir-se para atingi-la rica. Nora foi frustrada, pois impediu seus esforços para que as tropas inimigas se entregassem, mas ela não podia pedir a Charlotte para sair, pois o exército rosaiano estava aqui para ajudar no cerco também. Rosa tinha as ferramentas mágicas de cerco de longo alcance mais avançadas no continente Cia. Eles eram conhecidos por sua luta de defesa de fortaleza excepcional, tendo fendido contra o Império Austini por 100 anos, mas que experiência ironicamente ensinou-lhes as melhores maneiras de contornar a defesa de uma fortaleza também. Além disso, ao contrário do exército de Lilian, os rosaianos não tinham barreira psicológica contra matar soldados austines. Se alguma coisa, foi uma oportunidade para eles se vingarem do Império Austini para as atrocidades que lhes infligiram no passado. Parece que Lilian e os reforços tiveram a vantagem, em termos de proeza moral e militar. Eles estavam planejando lançar seu ataque alguns dias depois, mas tudo mudou devido ao despertar do Salvador. Naquela noite, quando a loucura do Salvador rapidamente engoliu a fronteira oriental, Lilian entrou em Tark Prairie para investigar a situação. Ao contrário de outros soberanos de corrida, ela possuía um feitiço de autodefesa extremamente poderoso conhecido como Tenfortresses, então não havia nenhuma preocupação com sua segurança. Se o pior veio ao pior, ela poderia convocar exércitos lendários do Império de Austini para cobrir seu retiro. Isso lhe deu a confiança para se aventurar profundamente em Tark Prairie sozinho. Ela eventualmente tropeçou em uma cidade colossal no horizonte, e a sacudiu. De repente, ela se lembrou da atitude de Lucas como ele revelou suas perseguições poder e eternidade.
Foi raro ouvir tais palavras de Lucas, que foi por isso que ela teve uma profunda impressão deles. Ela pensou que entendia o significado por trás dessas palavras, mas ela percebeu que poderia ter sido confundida quando ela estava sozinha e olhou para a cidade colossal que estava sobre Tark Prairie. O despertar do Salvador logo após a deserção de Lucas do Império Austini, em sua opinião, foi demais para jogar fora como uma coincidência. O poder e a eternidade que Lucas perseguiu era improvável de ser algo simples. Assim, Lilian retornou rapidamente ao acampamento e observou os movimentos de Lucas. O resultado foi incomum, não houve reação do lado de Lucas. Seja a sufusão da loucura do Salvador ou a emoção com os Falens, esses eventos chocantes devem ter atraído a preocupação. No entanto, Lucas não enviou um único batedor para investigar a situação. Sua escolha de isolar-se nesta conjuntura foi abafando, pois não o salvaria da próxima crise. Nem mesmo as paredes mais grossas podem manter longe a mana corrompida. Além disso, ninguém tinha saído dessa fortaleza no último dia, nem mesmo um desertor. Lucas, com seus laços estreitos com o Salvador e os Falens, poderia virar um olho cego para esta crise, mas seus soldados eram improvável de permanecer como composto. Se assim for, por que eles não estavam fazendo um movimento? Alguma coisa os impede de sair da fortaleza? Tal dúvida torturou a mente de Lilian. Pensamentos luminosos surgiram em sua mente. Depois de um dilema prolongado, ela entendeu que era hora dela tomar uma decisão. Olhando para a fortaleza silenciosa, Lilian finalmente retransmitiu seu veredicto: e nós vamos atacar. Uma emoção quebrou dentro do acampamento. Os comandantes do exército rapidamente voltaram para acomodar seus soldados, que já estavam preparados e prontos para partir a qualquer momento. Seus assistentes próximos rapidamente contatou os dois exércitos de reforço também. Depois de meio mês de cerco, Lilian, Nora, Charlotte e seus respectivos exércitos estavam ansiosos para fazer um movimento, especialmente com a ameaça dos Falens a espreitar agora. Os chifres de guerra sacudiram a planície ao amanhecer. A equipe de cerco convocada de Lilian assumiu a liderança, seguida por suas tropas de elite de Noise Fortress. Atrás deles estavam as divisões ofensivas de longo alcance de Rosa. Os cavaleiros e mágicos da teocracia São Mesit tomaram os flancos e as costas respectivamente. No total, tinham mais de 200.000 soldados. Era um exército híbrido estruturado de uma forma que melhor dobrou os pontos fortes de cada país. Além disso, Lilian, Nora e Charlotte não tiveram problemas em cooperar uns com os outros após sua experiência anterior na Batalha da Terra Escorcada. Muitos pensaram que seria uma batalha fácil, mas como o exército se aproximou da fortaleza, as expressões dos soldados começaram a mudar. 2.000 metros para fora, os mágicos na parte traseira canalizou sua mana em seus funcionários levantados, prontos para bombardear as paredes da fortaleza. No entanto, as ferramentas mágicas defensivas do inimigo não mostraram sinais de ativação. Nora foi perplexo. 1.000 metros de distância, as ferramentas mágicas do exército rosaiano começaram a brilhar brilhantemente, enquanto se leem para chover o inferno sobre os soldados inimigos. No entanto, não havia alvos a serem vistos nas paredes de fortalezas silenciosas. Charlotte Froner incompreensão. 500 metros de distância, os soldados agora podiam ver claramente as armas estacionadas nas paredes da fortaleza, mas não havia ninguém operando-as. Já era desfavorável, pelos padrões dos soldados do continente Cia, permitir que um exército invasor chegasse dentro de 500 metros de suas muralhas de fortaleza, mas ainda não havia inimigo para ser visto. Esta situação inexplicável tinha os soldados em silêncio. Um pensamento surgiu na mente de Lilian, e ela lentamente alargou seus olhos. Sem qualquer hesitação, ela ordenou que o exército lançasse um ataque completo. O exército imediatamente apressou seus passos. Ferramentas mágicas siege rugido. Soldados subiram as muralhas da fortaleza. Layton Sese carregado para a frente explodiu abrir os portões da fortaleza não guardada. Boom! Lilian foi a primeira a entrar na fortaleza, e ela testemunhou uma visão que nunca esqueceria. Sob os raios quentes do sol da manhã, os soldados foram espalhados por toda a terra da fortaleza silenciosa mortal, como se estivessem dormindo.
A maioria deles ainda estava segurando suas armas, mas seus corpos haviam se tornado frios. Sua força de vida esgotada e mana estavam fortemente ressoando com algo dentro da fortaleza, como se um grande ritual tivesse sido realizado. Lilian e os outros rapidamente invadiram as profundezas da fortaleza, e eles se encontraram em pé diante dos restos de um feitiço espacial em grande escala, bem como uma fenda espacial lentamente curando. Na racha espacial, eles viam estruturas imponentes que eram uma vez majestosas antes de serem chacinadas ao longo do tempo. Silhuetas podem ser vistas vagueando pelas ruas. Lilian não era estranho para aquele lugar. Essa cidade foi uma vez o coração da humanidade, um lugar que incontáveis tinham sonhado por um milênio, mas agora se tornou um lugar de pesadelos, capital imperial Ciaos. Os feitiços de teletransporte eram um dos tipos mais comumente usados de feitiços espaciais, mas isso só se aplicava aos transcendentes do nível 1 de origem. Simultaneamente teletransportando várias pessoas permaneceu um feito notavelmente difícil. A dificuldade dos feitiços de teletransporte aumentou exponencialmente com cada pessoa ou objeto adicional incluído no feitiço. Na verdade, a maioria dos países teve que dedicar recursos para nutrir uma equipe especializada de mágicos, a fim de alcançar grandes teletransportes. Por exemplo, os mágicos espaciais que Lilian convocou foram uma equipe especializada no Império de Austine que serviu diretamente ao Imperador. Seu objetivo era teletransportar o Imperador para a segurança durante os tempos de crise, para que ele pudesse reunir as pessoas e organizar um retorno. Seria difícil invocar feitiços de teletransporte sem esse tipo de talento, a menos que um preço exorbitante fosse pago. Teoricamente falando, houve uma chance de invocar qualquer feitiço no mundo, desde que o preço fosse certo, era apenas uma questão de quão provável era. A tragédia na fortaleza refletiu uma experiência fracassada para invocar com força um feitiço de teletransporte. Os soldados de Lilian foram incapazes de pronunciar uma palavra. Os cavaleiros de carga puxaram os bifes para uma parada. Mesmo os soldados rosaianos não podiam se gabar disto. Os clérigos da teocracia Santo Mesito uniram suas palmas e oraram pelos mortos. Lilian ficou em silêncio diante dos restos do feitiço de teletransporte. Seus olhos permaneceram frios, mesmo após a fenda espacial que refletia a capital imperial tinha desaparecido. Sua Alteza Lilian, confirmamos a causa da morte do falecido na fortaleza. Eles tinham sua força de mana e vida esgotada em um ritual, informou um dos comandantes. Que tipo de ritual é esse? Lilian perguntou. É um ritual de culto maligno. Encontramos inscrições únicas nas paredes da fortaleza que o sugeriram, respondeu o comandante. A expressão de Lilian lentamente ficou mais fria. O fato de haver inscrições nas paredes da fortaleza significava que este ritual não era conduzido em um capricho. O imperador Lucas estava planejando isso há muito tempo, suas preparações já poderiam estar no lugar quando Lilian trouxe seu exército e confrontou-o. Isso explicou por que ele era tão mau a Daisical, nem se incomodando em reparar o palácio desmoronado. Ele provavelmente estava se afastando do tempo enquanto aguardava o despertar do Salvador. Desde o início, Lucas planejava sacrificar seus soldados para se teletransportar e seus subordinados caídos para a capital imperial quando o Salvador despertou. Nem esta fortaleza nem esses soldados apareceriam diante dele novamente, então não havia necessidade dele arrumar as coisas. As sobreviventes? Nenhum no momento, um dos comandantes respondeu amargamente. Lilian respirou profundamente antes de refletir sobre a situação. Lucas Ackerman tinha escapado. Na superfície, parecia que Lilian e os outros tinham ganho a batalha sem sofrer quaisquer perdas, mas a verdade era que esta era uma terrível derrota para eles. Lilian, com a ajuda do Exército Unido, poderia com confiança subjugar as tropas de guarnição de Lucas, que foi por isso que havia tantos desertores no lado de Lucas em primeiro lugar. Se eles tomassem uma posição mais decisiva, poderia haver sobreviventes aqui, e esses sobreviventes teriam lutado pela sobrevivência da humanidade também. Além disso, Lucas e os Fallen sob o seu comando tinham de estar a planear algo. Lilian estava certo de que Lucas nunca se tornaria subserviente ao Salvador, considerando sua personalidade e seus objetivos. Isso significava que ele nunca se tornaria um adorador de Salvador. Se sim, o que ele poderia ter em mente? Poder e eternidade,
poderia ser. Como Lilian lentamente colocou o quebra-cabeça juntos, sua conclusão a revelou. Godot, essa foi a resposta que melhor cumpriu o conceito de poder e eternidade. Ela estava faltando peças vitais do quebra-cabeça para ver o quadro completo, mas ela decidiu relatar sua conjectura para o top bronze do Exército Unidos por enquanto. Tendo inventado sua mente, ela virou-se para transmitir sua instrução a um de seus assessores, mas antes que ela pudesse falar uma palavra, ela de repente entrou em um transe estranho. Seu ambiente cresceu mais brilhante, enquanto seu corpo se baseava no calor reconfortante. O mundo à volta dela parecia ter parado. Ao mesmo tempo, uma garota de cabelo preto, de olhos dourados com um sorriso doce apareceu antes dela. Lilian foi atordoado. Por que você está aqui? Há muita gente à nossa volta. O fardo do feitiço temporal. Não se preocupe, mãe. Somos os únicos aqui, respondeu a menina. Lilian sentiu uma onda de intimidade para a menina. Ela olhou para o mundo parado ao seu redor, e sua expressão nervosa lentamente afrouxou. Esta não foi sua primeira reunião com seu filho, então ela não ficou muito chocada com a situação. No entanto, ela não poderia ajudar, mas ser incomodado pelo olhar nervoso no rosto da menina. A menina tinha sido composta as últimas vezes que eles se conheceram, mas ela parecia excepcionalmente inquietante desta vez. Lilian queria perguntar o que estava acontecendo, mas a garota balançou sua cabeça e disse: Mãe, este pode ser o meu último conselho para você. O último conselho? Por favor, fique do lado do pai. HM? Lilian ficou perplexo com o conselho abrupto. Tão fácil quanto o conselho soava, não era fácil para ela fazer. Tanto Lilian como Roel tinham coisas em seu prato, como líderes do Exército Unido. Além disso, este conselho insinuou que Roel pode estar em perigo em breve. Também foi abafando para ela que este era o último conselho. Sentindo-se inquietante, ela queria esclarecer suas dúvidas, mas o tempo começou a fluir mais uma vez antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. A silhueta da menina cintilou como uma ilusão antes de desaparecer no ar fino. Olhando para o seu filho desaparecido, Lilian lentamente fechou a boca. Seu assessor ainda estava esperando por sua instrução, e os soldados ao redor dela não estavam cientes do que tinha acabado de acontecer. A expressão de Lilian lentamente endureceu. Ela virou-se e foi para Nora e Charlotte. Roel e Alice andaram juntos um ao outro em direção ao coração da neblina branca, mas eles estavam andando muito mais rápido desta vez. Havia tantos espaços dobrados dentro de Shoujin Fog que viajar dentro dele não era fácil façanha, mesmo que tivesse sua permissão. Os dois foram capazes de viajar com maior facilidade agora que ambos tinham chegado ao nível 1 de origem, mas Alicia parecia estar com um humor pesado. Roel olhou para Alicia antes de finalmente perguntar: vê algo em sua mente? Não é nada muito. Eu sou apenas, e um pouco preocupado. Esposado? Senhor irmão, você estará lutando mais uma vez depois de reviver as 6 calamidades, certo? Roel não sabia como responder a essa pergunta, então ele escolheu compartilhar o que tinha discutido com os outros. Nossa investigação mostra que mais Falens despertará na capital imperial ao longo do tempo. Com a loucura do Salvador corrompendo a mana circundante, nossa situação só piorará. Nosso melhor curso de ação é lançar um ataque o mais rápido possível. Eu sei disso, respondeu Alicia, calmamente suspirando. Ela também sabia que agora era a melhor altura para a humanidade se mover. A humanidade atualmente tinha suas elites reunidas na fronteira oriental, enquanto o Salvador ainda estava inativo por agora, e nem todos os Falens na capital imperial tinham despertado ainda. 1000 anos foi um longo tempo, mesmo para aqueles que sucumbiram à depravação. A maioria dos Falens tinha ido para a hibernação depois de um longo luto. Mesmo quando o Salvador se tornou mais ativo, ainda levaria tempo para que eles despertassem e se juntassem à batalha. Este período foi de extrema importância para a humanidade. Esta foi a melhor oportunidade para Roel absorver o poder do Salvador e completar o plano final de Caroline Charles, e a humanidade teria que se mover rapidamente para capitalizar nessa oportunidade. Na reunião anterior, o Santo Eminência John, o senador-chefe Antônio e o rei Friedrich chegaram a um acordo para lançar um ataque de 3 dias a partir de agora.
Este foi o tempo mínimo que levaria para eles coordenar os 3 milhões de soldados para um ataque. O Exército Unido já tinha começado sua implantação, e não seria muito antes que as notícias chegassem a todas as fortalezas. Daqui a 3 dias, Roel marcharia para o campo de batalha mais uma vez, mas desta vez, Alicia tinha medo dele. Como alguém que herdou os poderes da deusa mãe, ela foi a pessoa que melhor entendeu a força do Salvador, além de Roel e Caroline. Se possível, ela preferiria que Roel nunca revivesse as 6 calamidades, pois seu avivamento marcou o início da guerra. Senhor irmão, tem certeza que está bem agora? Não tenho certeza, estou bem. A tua alma recuperou-se do seu choque? Ancestor Caroline resummoné do Deus antigo para remover os efeitos negativos em minha alma, acelerando minha recuperação. Eu serei capaz de participar da batalha desta vez. Eu vejo. Roel ficou em conflito ao ouvir a resposta de Alicia. Mesmo agora, ele ainda era inverso em ter Alicia no campo de batalha, embora ele soubesse que ela era um ativo insubstituível para a humanidade. Embora não tivesse sido muito tempo desde que ela fez sua descoberta, não havia dúvida de que ela era uma das transcendentes mais fortes do nível de origem da humanidade 1. Além disso, ela era a única que podia controlar as 6 calamidades, o que significava que ela tinha de estar na linha de frente. Senhor irmão, ainda estás a hesitar? Eu ainda não quero você no campo de batalha, embora eu saiba que você é muito forte agora. Você é sempre assim, senhor irmão. Isso é chamado de ser excessivamente protetor. Não, é só isso. Eu quero estar junto com você, mesmo que esteja no campo de batalha, disse Alicia com um sorriso. Roel foi assustado com essas palavras, mas ele eventualmente acenava com um sorriso também. Foi o desejo de se protegerem uns aos outros que levou ambos a se tornarem mais fortes. Agora que ambos tinham chegado ao nível 1 de origem, parecia mais adequado para eles lutarem um ao lado do outro. Logo, chegaram ao templo divino em forma de pirâmide. A Alicia trouxe Roel para os 6 itens mágicos flutuantes. Senhor irmão, como você pretende ir sobre isso? Simples. Roel evocou o poder da Siafication e lançou uma luz branca divina que instantaneamente envolveu os 6 itens mágicos. Sob a luz nutritiva, as origens das 6 calamidades lentamente recuperaram seu fervor. Seja a escuridão Sirilonga ou a escuridão Shoujin sobrevivente, eles lentamente se tornaram mais ativos sob o chamado de sua mãe. 6 pilares de luz de diferentes cores derramadas no céu, penetrando através da névoa branca até a raiz do mundo. Eles começaram a absorver a mana na raiz do mundo para se reforjar. Dentro de dias, eles estariam prontos para voltar ao campo de batalha. Enquanto Roel estava reacendendo as chamas da vida nas 6 calamidades, em uma torre divina distante, uma mulher de cabelos prateados lentamente abriu seus olhos. Ela olhou intencionalmente para a escuridão, como se olhasse para alguém, antes de voltar lentamente a dormir. Roel pensou que o despertar do Salvador era a pior notícia que ele poderia receber, mas ele foi provado errado. Quando voltou de Shoujin Fog um dia depois, ele foi recebido com um relatório chocante que fez seus olhos estreitos. Todos os soldados da fortaleza de Lucas estavam mortos, e Lucas tinha escapado através de um feitiço de teletransporte para a capital imperial do Império de Austine. Um descendente dos Akermans finalmente retornou à capital imperial depois de 1000 anos, e foi definitivamente para o plano final. Neste ponto, Roel teve que admitir que ele estava ficando para trás, e que soletrou mal para a humanidade. Era irônico que a chave da vitória não mentiu com o Salvador agora, mas entre Roel e Lucas. Ele nunca esperava que isso viesse a acontecer. Escusado será dizer que esta notícia também piquou Antônio, Astrid, Pauls, Carolins, e a ansiedade dos outros. Felizmente, ainda não acabou. Enquanto Lucas Akerman tinha poupado algum tempo de viagem através de um feitiço de teletransporte, ainda havia alguns obstáculos em seu caminho. Havia muitos falens vagueando na capital imperial, e o selo do Salvador ainda não havia se dissipado. Charles não conseguiu salvar Caroline há 1000 anos, porque um grande número de mágicos foram obrigados a desbloquear o selo para o abismo na catedral da capital. A quantidade de recursos necessários foi além do que qualquer país poderia pagar no mundo humano atual.
Mesmo que Lucas tivesse chegado à capital imperial à frente deles, ele teria que afastar inúmeros faléns enquanto tentava desvendar o selo. Roel pode estar atrasado no momento, mas ainda havia uma chance de virar a situação. O conhecimento disso acalmou Roel um pouco. Outra notícia chocante que recebeu foi a chegada de Lilian e dos outros. Nora Shecklid, Charlotte Sorofia e Lilian Ackerman tiveram que ir para outros assuntos pouco depois de resgatar Roel do deserto de Ave. Havia muitas coisas para eles conversar sobre agora que eles foram finalmente reunidos, mas os três estavam mais preocupados com Alicia. Você está de volta? Nora disse. Eu pensei que seria uma despedida eterna, mas você é mais obstinado do que eu pensava, comentou Charlotte. Os dois esconderam um suspiro de alívio, apesar de suas palavras aparentemente não confirmadas. Alicia revelou um sorriso raro e começou a conversar com eles. Claro que só temporariamente deixei de me tornar mais forte para que possa ajudar melhor o senhor irmão. Dado nossos sentimentos, é um passeio no parque para eu recuperar minhas memórias. As bochechas de Roel chocaram com a abragem de Alicia, como ele foi lembrado das dificuldades que tinha enfrentado. Antes que ele pudesse fazer qualquer observação, ele notou algo amiss com a expressão de Lilian. Lilian olhou ligeiramente aliviado ao ver Alicia, mas ela compreensivelmente se absteve de dizer qualquer coisa porque ela não estava tão perto do último como Nora e Charlotte. Em vez disso, ela olhou para Roel, e havia algo estranho sobre seu olhar. Os olhos dela pareciam estar a contemplar ou a preocupar-se com alguma coisa. Parecia que havia algo que ela queria dizer. Por outro lado, Alicia rapidamente corroeu a simpatia de Nora e Charlotte por ela através de sua abragem, e não demorou muito para que os três começassem a brigar mais uma vez, embora esta cena se sentisse inesperadamente abalada com Roel. Pequena irmã Alicia, você esqueceu como você me aceitou na casa Ascart? Eu sou sua cunhada agora, disse Charlotte mal. HM? Talvez minhas memórias não tenham recuperado totalmente, mas eu não me lembro de tal coisa. Você tem certeza sobre isso? Alicia respondeu. O que você disse? A Charlotte cresceu. Vocês já fizeram? Eu já disse que Roel pertence à igreja. Roel assistiu sua Squabble clássico com um sorriso fraco. Eles podem brigar às vezes, mas eles se preocuparam e ajudaram uns aos outros em tempos de necessidade. Enquanto ele lutou para compreender o seu relacionamento, era bom vê-los se divertindo, especialmente em tempos tão tumultuosos. Foi estranho como uma briga realmente lhe deu facilidade de mente, e ele não era o único que se sentia assim. Foi um sentimento compartilhado por todos eles, evidente por como Lilian parecia mais relaxado, embora ela não participasse da disputa. O que Roel não esperava, no entanto, foi para ele ser arrastado para o argumento. Você disse que você esqueceu sobre isso? Muito bem, vou deixar isso de lado por agora. No entanto, há outra coisa que eu deveria informá-lo, Alicia. Charlotte olhou para Alicia com um sorriso suave enquanto continuava, Darling é meu agora. O quê? Perguntou Alicia. A Lei de Proteção de Sangue da Santa Guerra. Essa lei pode ser invocada em tempos de emergência, e foi decidido que somos parceiros de Darling, explicou Charlotte. Parceiros? A Alicia estava horrorizada. A lei decretou que apenas nós os três e a Wilhelmina do Reino Knight são parceiros legais de Roel. Você deve entender o que eu estou recebendo, Alicia. Você é tarde demais. A Nora tratou do golpe final. Senhor irmão? Incapaz de acreditar, Alicia virou-se para Roel e exclamou, Senhor irmão, o que está acontecendo? Não, isto. Eu deveria primeiro esclarecer que Darling não se opôs a ele. Por falar nisso, Miss Alicia, pode libertar a mão do meu querido? A Charlotte seguiu com o ataque. Roel foi deixado com uma dor de cabeça dividida. Não teve outra opção senão falar a verdade. É verdade que eu não me oponho, mas há uma razão para isso. Eu não tinha o direito de se opor a ele em tudo. A lei de proteção da sangue da Santa Guerra não era opcional, o que significava que Roel teoricamente não tinha o direito de recusar, especialmente porque sua linhagem havia sido determinada a ser um dos elementos necessários para a sobrevivência da humanidade.
Para colocá-lo de forma contundente, era uma questão de se ele iria fazê-lo voluntariamente ou ser pulado em. Claro, isso é tudo em papel. Ninguém vai realmente impor uma lei tão ridícula, certo? Tosse. Olhando para a tosse feigned de Charlotte, os olhos verdes de Lilian, e o olhar michevous de Nora, Roel foi momentaneamente atordoado antes de seu rosto ficar preto. O quê? Então vocês os três estão realmente a pensar em aplicá-la? A Alice imediatamente deu início a uma confusão, dizendo que ela deve ser adicionada à lista também. Roel não teve outra escolha senão levar Alice a Antônio para se opor à questão, e Nora e Charlotte o seguiram. Ele tinha a sensação de que outra batalha estava se preparando, e ele tinha razão. O plano pode ser revisto, disse Antônio. Principal Antônio, acredito que já concordamos em limitá-lo aos 4 de nós, apontou Nora. Não conta porque eu não estava por perto. A Alice exclamou. Com um suspiro, Roel encontrou uma desculpa para tirar a licença. Pouco depois de sair da porta, ele bateu em alguém que esperava estar esperando por ele. Sênior. Você está feito? Lilian disse com um aceno. Roel, há um assunto que eu preciso falar com você sobre. Roel esperava que Lilian se aproximasse dele para uma conversa, pois havia uma coisa que ele tinha com Lilian que ele não tinha com os outros, sua criança não nascida. Lilian tinha mantido em estase por 2 anos com seu feitiço, mas não havia dúvida de que a criança era uma prioridade para ambos. Roel ficou surpreso de que Lilian removeu completamente o feitiço temporal e permitiu que seu filho continuasse desenvolvendo quando o feitiço começou a se desgastar. O fato de ele se tornar um pai ainda se sentiu irreal para ele. Sênior, é aqui? Perguntou ele, tocando um lugar em seu abdômen plano. Sim, deve estar lá, Lilian respondeu com um blues embaraçado. Ela estava grávida por um tempo agora, mas a criança dentro dela só tinha desenvolvido por 2 meses até agora, então ela não parecia diferente do habitual. Mesmo assim, Roel sentiu-se conflituoso ao ver seu estado atual, e ele não sabia se a deixaria entrar na batalha ou não. Pelas regras da Guerra Santa, havia 2 razões pelas quais Lilian poderia usar para ser isento do campo de batalha. Um deles era a gravidez dela. A humanidade concedeu privilégios especiais às gestantes, enquanto seus filhos representavam seu futuro. Além disso, a gravidez poderia minar a proeza de luta de um indivíduo, embora este ponto não se aplicasse a Lilian porque seu filho tinha apenas 2 meses de idade, e seu estilo de luta não exigia que ela cobrasse no campo de batalha. Ainda assim, ela tinha o direito de exercer este direito. A outra razão foi o fato de que ela era agora líder de facto do Império Austini. Havia 2 outros príncipes no Império de Austini que estavam vindo para o trono, é claro, mas infelizmente, seus longos anos de ficar em Ciaus e seus laços relativamente próximos com Lucas colocá-los sob suspeita de trabalhar com os Falens. Assim, o Exército Unido nunca os reconheceria como candidatos ao trono. Tanto quanto este foi o caso interno do Império de Austini, este assunto teve efeitos de grande alcance sobre a humanidade também. O Exército Unido não poderia ficar fora dele, especialmente depois do que tinha acontecido com Lucas, e a influência do Exército Unido não poderia ser subestimada sob o clima atual. Quanto a Paulo, ele era um filho ilegítimo e não tinha direitos de sucessão. Ele poderia ter sido Charles há 1000 anos, mas ele não tinha influência de Lilian nem seu reconhecimento agora, para não mencionar que ele não tinha ambições para o trono. Assim, o Exército Unido escolheu reconhecer Lilian como líder do Império Austini. Sob as regras da Guerra Santa, se o governante de um país não tivesse sucessor, o governante não iria se juntar ao campo de batalha, pois sua morte traria grande instabilidade, talvez mesmo agitando uma guerra civil e afetando os esforços de linha de frente. Lilian poderia facilmente usar essas razões para afastar-se do campo de batalha. Até agora, Roel e Lilian tinham mantido silêncio sobre sua gravidez fora de preocupação que poderia afetar sua posição no Império Austini, especialmente desde que Lucas se opôs à sua relação, mas isso não era um problema agora. Se Carter soubesse que Lilian estava carregando o filho de Roel, ele imediatamente entraria e arrastava-a para longe do campo de batalha. Para o avô Carter, não importava se eles lutavam pelo futuro da humanidade ou não, ou seu neto veio primeiro. Ele garantiria que Lilian descansasse na linha de trás mesmo que o mundo terminasse amanhã.
De outra perspectiva, também pode ser uma decisão sábia de deixar um herdeiro da linha de sangue do reitor para trás. Depois de pensar nas coisas, Roel olhou para Lilian e perguntou: Sênior, quais são seus pensamentos sobre a próxima batalha? Meus pensamentos? Estou pensando em te manter na linha de trás, disse Roel. Lilian estava assustada antes de sua expressão se tornar suave. Ela colocou sua mão na bochecha de Roel, mas sua resposta pegou Roel de surpresa. De minhas desculpas, mas isso está fora de questão. Sênior, eu sei que você é forte, mas Nora e os outros devem ser capazes de fazer um avanço para o nível de origem em breve. Devemos ser capazes de suportar nosso terreno, então. Não, não é por causa disso, Lilian respondeu com um sorriso suave. Ela tomou a mão de Roel e colocou-a em seu útero como ela disse, e foi um conselho de dela. Conselho? O que é que ela disse? Ela me disse para ficar com você, então eu vou segui-lo não importa onde você vá. Os olhos dourados de Roel cintilaram na contemplação. Ele sabia que seu futuro filho deve ter pago um preço pesado para oferecer-lhes tal conselho. Até agora, seu conselho tinha sido inestimável em transformar as marés, então era provavelmente o mesmo desta vez. Eles não tinham ideia do que aconteceria, mas o conselho sugeriu que a presença de Lilian reforçaria as chances de sobrevivência de Roel de uma maneira ou de outra. Por esta razão, Lilian estava determinado a ficar com Roel não importa o que aconteceu. Mas Sênior, seu corpo. Nossa criança ainda não se desenvolveu, então ela não me impedirá. Além disso, esta é uma batalha que determina a sobrevivência da humanidade. Como posso eu, como um dos transcendentes do nível de origem da humanidade estar ausente? Lilian disse com uma aura real. Roel de repente sentiu-se nostálgico. Dignificada e forte, esta tinha sido sua impressão de Lilian antes que eles se apaixonassem. Muitos na academia olharam para ela. Ela também o salvou em mais de uma ocasião. Talvez esta é a razão pela qual eu continuo chamando-lhe Sênior. O Roel pensou com uma mandíbula em defesa. Sua expressão endureceu, e ele respondeu com um aceno: eu entendo. Vamos caminhar juntos pelo caminho final, Sênior. Lilian pressionou seus lábios juntos enquanto ela lentamente se inclinava contra o ombro de Roel. Depois de deixar o quarto de Lilian, Roel desceu pela passagem e preocupado com seus planos nos últimos dias. A próxima batalha determinaria o destino da humanidade, tornando-a ainda mais importante do que o seu confronto com os desviantes. Para maximizar suas chances de vitória, a sede do Exército Unido havia embarcado no mesmo plano que antes. Nutrir a geração mais jovem na raça soberanos para equilibrar as probabilidades com os desvios era um dos planos que o Exército Unido tinha anteriormente. O plano permaneceu ativo, mesmo após a morte de Devian Sovereign Banjol, e eles finalmente colheram recompensas. Nora e Charlotte foram duas das prioridades no plano. Com a profecia do último dia ao virar da esquina, era hora para os dois empurrarem para um avanço para o nível de origem 1. Roel concordou com este curso de ação, como fazer um avanço melhoraria consideravelmente a sua proeza de luta, colocando-os em uma posição melhor para se proteger. No entanto, ele ainda estava preocupado, pois seu próprio avanço não tinha sido fácil. Dito isto, cada transcendente de nível 1 tinha suas próprias condições para um avanço. Alicia tinha confiado no poder da Mãe Deusa. Wilhelmina confiava em sua armadura e conquistando seus demônios internos. Lilian era altamente talentosa e poderia ter feito um avanço há muito tempo, mas ela se manteve de volta devido a seu filho. Nora e Charlotte tinham a Igreja e os Sorofias, respectivamente, apoiando-os, e essas eram duas das maiores organizações do continente Cia, então era seguro dizer que tinham amplo apoio material. No entanto, seu apoio emocional era um assunto diferente. Roel notou que Nora e Charlotte pareciam nervosos quando os conheceu antes, e que se preocupava. Ele achou que deveria procurá-los para ouvir suas preocupações, mas Nora veio batendo antes que ele pudesse agir sobre isso. Eu finalmente encontrei você. Nora. Vem cá. Preciso de falar contigo. Nora levantou sua mão e invocou a cadeia de mana entre eles. Este roeu alarmado, e ele escaneou rapidamente os seus arredores. Espere um momento, estamos fora.
Não se preocupe, ou não há ninguém por perto, Nora respondeu com um sorriso enquanto ela arrastou Roel para uma sala próxima. Roel pensou que ele seria dominado mais uma vez, mas para sua surpresa, Nora de repente caiu em silêncio. Isso encheu a mente dele de pontos de interrogação. HM? O que se passa? Nora passou algum tempo avaliando Roel da cabeça para os pés antes de dar um suspiro de alívio. Eu ouvi que você estava ferido, mas parece que você está bem agora. Sim, eu recuperei totalmente. Você pode colocar sua mente à vontade, Sua Alteza. Trouxeste-me aqui para isto? Isso não é tudo. Na verdade, eu estou sentindo um pouco nervoso. É porque você está prestes a fazer um avanço para o nível de origem 1. Nora abordou em resposta à pergunta de Roel. Ela haver um suspiro antes de continuar, eu não pensei que um dia viria onde eu ficaria atrás de você em termos de nível de origem. Isso não pode ser ajudado. Estás a carregar muitas coisas nos teus ombros. Eu estive ocupado recentemente, mas, e estes são os dias que valem mais a pena estimar. Nora olhou para o pôr do sol fora com olhos contemplativos. O Roel ouviu-a silenciosamente. Como a princesa da teocracia Santo Mesit, a próxima eminência santa, Nora sempre teve suas mãos cheias de trabalho, mas agora que a batalha decisiva estava ao virar da esquina, aqueles dias mundanos de alguma forma se sentiram inesquecíveis em vez. Roel sentiu o mesmo. Ele lutou para superar as inclinações sádicas de Nora, mas ela era impecável de todas as outras formas. Ela era corajosa, compassiva e amorosa. Ela dedicou-se a protegê-lo e apoiá-lo quando ainda estava fraco. Ele nunca esqueceria os dias que tinha passado com ela. Pensar no passado encheu-o de muitas emoções. Nora virou-se contra o pôr do sol e olhou para ele. Roel, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é? Se não houvesse guerra ou montanhas de responsabilidades, estaria disposto a fugir comigo, como fez Vitória e Sarponte? Roel ficou assustado com essa pergunta, mas logo balançou a cabeça. Essa resposta teve Nora baixando sua cabeça em decepção. Ela colocou um sorriso tenso como ela respondeu, eu vejo. Eu compreendo. As suas circunstâncias são diferentes das da ponte. A atual Casa Skart não pode fazer sem você. Não, essa não é a razão. Então, eu não quero que meu mentiroso enterre seu nome. HM? Nora não esperava essa resposta. Roel olhou diretamente para os olhos de Nora como ele explicou, Sua Majestade Vitória pode ter nos deixado, mas ela realizou sua missão e deixou sua marca na história. Nora, você ainda não conseguiu o que queria fazer, certo? Eu não quero deixar que uma grande rainha seja enterrada na história sobre meus próprios desejos egoístas. Isso me tornaria um verdadeiro pecador. Você não sabe se eu seria uma grande rainha. Talvez seja um tirano. Um tirano? Isso também é bom comigo. Não é essa a razão que eu estou com você? Roel respondeu com um sorriso. Ele agarrou a cadeia ligando os dois e disse, você disse. Eu sou um assunto traidor. É minha responsabilidade opor-me à sua tirania. Estou a ver. Eu vou esperar para ele, então. Eu suponho que você não vai ser tirânico apenas por causa disso, certo? É claro, Nora respondeu com um aceno. Um sorriso reapareceu em seu rosto, como ela disse, tanto quanto eu gosto de colocá-lo em predicamentos, eu não quero que a teocracia leve as consequências de minhas inclinações. Eu não planeio sujar ambos os nossos nomes também. É bom ouvir isso. Sente-se mais relaxado agora? Eu faço. Nora aborrecida. Ela sentiu como o estresse que tinha acumulado em ela durante um longo período de tempo tinha sido finalmente liberado. A cadeia de Roel realizada começou brilhando de seu lado, e a luz lentamente fluiu na direção de Nora. Isto é. Você esqueceu? Estamos conectados. Estou no nível de origem 1 agora. Posso não ser capaz de ajudá-lo diretamente, mas o mínimo que posso fazer é deixá-lo adaptar-se a ele. Eu vejo.
Então é assim que o nível de origem 1 se sente, e Nora comentou, mas muito para a surpresa de Roel, ela não aceitou totalmente sua mana. É bom para mim adaptar-se de antemão, mas pode limitar-me também. Não se preocupe, não deixarei que a história se repita. Tudo bem. Roel lembrou os eventos que aconteceram na última vez que Nora despertou sua linhagem de ouro, e encheu-o de nostalgia. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Nora de repente o empurrou novamente e disse, além disso, é uma perda de tempo para estar fazendo isso agora. Anos do tempo? Espera, Nora. Roel não teve a chance de terminar sua sentença, como Nora se apertou para a frente para tomar seus lábios. Após um intenso confronto, suas silhuetas finalmente se sobrepuseram.